Era a sexta-feira, aquela que é conhecida como a Sexta-feira da Paixão. E Deus marca a história da redenção neste momento tão importante como em tantos outros, com sinais extraordinários. O dia virou noite, trevas tomaram conta do dia. Após a morte do nosso Senhor Jesus Cristo, o terremoto sacudiu a terra, mortos ressuscitaram. Aquelas pessoas que acompanharam as últimas palavras de Cristo, os últimos momentos, atentamente, foram impactados certamente. Alguns, sensibilizados pelo que viram, foram tocados pela graça e perceberam que, além da morte de um simples homem na cruz, estava ocorrendo algo bem maior, e aquele não era um simples homem, mas era o Deus encarnado. Das últimas palavras de Cristo proferidas na cruz, as últimas delas estão transcritas no Evangelho segundo Lucas, capítulo 23, versículo 46, conhecida como a sétima palavra. Nos diz assim: então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. As últimas palavras de Cristo foram um brado, um grito de entrega, de rendição, de oferta, de sacrifício, de deposição, de consagração. O texto sagrado segue dizendo: vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. Esta não foi uma morte de um homem qualquer. Estamos diante da morte de um homem sem pecados, justo. O texto de Marcos, equivalente, vai nos dizer que o centurião falou um pouco mais adiante e disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. A justiça perfeita demonstrada por Cristo diz respeito à sua natureza, por ser ele o próprio Filho de Deus. E eu queria que neste momento que nós contemplamos esta última palavra de Cristo na cruz, olhássemos a partir de 3 elementos, observando semelhanças e contrastes entre Cristo e os outros homens. Ele enquanto um homem, mas diferente dos outros. O livro de Eclesiastes, ao descrever a morte humana, a descrição mais bela que eu acho da Escritura Sagrada para o envelhecimento e até a morte, nos diz o seguinte: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Semelhanças. Todos os homens, homens e mulheres, ao falecerem, terão o seu espírito entregues a Deus e comparecerão perante a presença do Senhor. Todos nós estaremos na presença de Deus e haveremos de enfrentar no dia final o juízo. Cristo, no final de sua vida, também foi à presença de Deus. No entanto, termina aqui a semelhança, pois há uma diferença. João explica essa diferença a dizer: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. Aquele que está entregando o seu espírito, diferente de todos os outros homens que simplesmente vão voltar ao Criador, está voltando ao Pai com quem ele era uno, juntamente com o Espírito. O Espírito de Cristo, diferente do nosso, não é o espírito de um ser criado, mas do próprio divino que veio encarnar-se e tornar-se humano. Ele volta para a sua origem. Ele volta para se juntar ao Pai e ao Espírito na formação da eterna e santíssima Trindade. E assim difere do espírito de todos os outros homens. Ó caso, o fim da vida, embora haja uma semelhança, todos nós voltaremos para Deus, há uma distinção. Jesus volta para a unidade com o Pai e com o Espírito. Nós voltaremos à presença do Criador que haverá de nos julgar. Segunda ideia. Ocaso é a primeira, segundo, ofertante. Aquele que disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, está fazendo uma oferta de si mesmo. Ele, como um ofertante,
é semelhante a outros ofertantes que Deus havia constituído para o seu povo, os sacerdotes da antiga aliança. O texto sagrado nos diz que a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constituiu o Filho perfeito para sempre. Em um sentido, Jesus era um ofertante semelhante a outros. Qual o sentido? O sentido da necessidade do povo de Deus de ter alguém apresentando sacrifício por nós que somos pecadores. Deus já havia dado esse recado quando na antiga aliança constituiu ofertantes, sacerdotes que chegavam na sua presença e ofereciam sacrifício porque precisávamos. Somos pecadores que carecem de ter a nossa dívida paga por um outro alguém. No entanto, o texto sagrado diz que aqueles ofertantes do passado eram imperfeitos e eles precisavam oferecer ofertas por eles mesmos também. Eles eram ofertantes imperfeitos, mas eram ofertantes. Qual é a diferença? Jesus é o ofertante perfeito, que não precisou de sacrifício por si mesmo. O sacrifício a ser oferecido é pelos outros. Ele é aquele que entra na presença do Pai em perfeita condição e aceitação. Ele é aquele que cumpriu a lei perfeitamente no lugar. Ele é aquele que ofereceu completamente a sua vida e satisfez plenamente a justiça de Deus. A semelhança, precisamos de ofertantes, de sacerdotes. A diferença é que os da antiga aliança eram apenas ensaio, preparação para um ofertante perfeito que viria, que foi Cristo Jesus, sem pecado. Ele mesmo diz: eu não tenho pecado nenhum, quem de vocês me acusa de algum pecado? E por fim, a oferta, o ocaso, o ofertante e a própria oferta. E aí eu vou inverter, eu vou começar agora falando pela diferença. As ofertas que eram oferecidas, nos diz o texto sagrado, eram ofertas também imperfeitas. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do Cordeiro de Jesus Cristo uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o sacrifício sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam postos por estrado de seus pés, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Qual foi a oferta de Cristo? Foi sua própria vida. Os do Antigo Testamento eram inúmeros recursos que todos apontavam para a oferta perfeita, que era o próprio Cristo. João, seu primo, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o Cordeiro que de fato tira o pecado do mundo, porque aqueles cordeiros ofertados apontavam para este Cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo. Ele é a oferta perfeita, sem mácula, que de uma vez por toda, unicamente oferecida, aperfeiçoa para sempre os que são seus. Esta é a diferença da oferta de Cristo para as outras ofertas. Mas e qual é a semelhança da oferta de Cristo para a nossa oferta? Aqueles que creem na oferta de Cristo como oferta perfeita, no sacrifício de Cristo como um sacrifício perfeito, no sacerdócio de Cristo como sacerdote perfeito, na pessoa de Cristo como o homem perfeito, Deus encarnado, agora também tem a sua vida aceitável diante de Deus. Nós jamais poderíamos dizer como Cristo: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Tolo, ignorante ou prepotente é aquele que acha que pode chegar diante de Deus e dizer: tome a minha vida. Ela não presta. Ela é falha, ela é manca. A melhor da vida, do melhor que estiver aqui, é infinitamente indigno diante da presença do ser absolutamente puro, santo e justo que é Deus, e Ele haverá de ver as manchas e imperfeições que há. Mas, coberto pelo sangue de Jesus Cristo, nós temos as nossas imperfeições lavadas, os nossos pecados perdoados, e a nossa vida agora
se torna uma oferta aceitável diante de Deus por causa do sacrifício dele. O texto do Apocalipse diz: entoavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão para sempre. Quem são estes e de onde vieram? Estes são aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. E agora, por causa de Cristo, nós também poderíamos dizer: Senhor, em tuas mãos entregamos o nosso espírito, a nossa vida, porque agora, em Cristo, ela se torna aceitável diante de ti.